De volta com Saúde Você de hoje na tela da sua TV Arapuã. Hoje a gente está conversando sobre saúde do homem. Mas antes de voltar para a nossa entrevista aqui no nosso estúdio, eu quero falar para você aí de casa que se você é cliente Unimed João Pessoa e está com sintomas gripais como tosse, febre, dor de garganta ou mesmo suspeita de Covid-19, antes de você sair de casa, faça uma teleconsulta pelo portal e fale com um profissional, tá certo? O atendimento é adulto e pediátrico e funciona todos os dias da semana, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. Para mais informações, não tem erro. Acesse o site unimedjp.com.br. Saúde do homem é o nosso tema de hoje, reforçando aqui com o Dr. Rafael Mourato, que é o nosso entrevistado de hoje. Para você que está chegando agora, esse é o Dr. Rafael falando sobre tudo, os mitos e verdades da saúde masculina, que era um grande mito antigamente. Se procurar urologista não precisava, hoje em dia é importante sim, não é, doutor Rafael? É verdade. E acaba que o urologista, Tati, como o homem tem essa dificuldade de ir ao médico, você que é mulher e tem o seu marido, filho em casa, vocês sabem, o homem só vai em último caso. É importante que o urologista hoje ele se colocou no papel como um médico geral, que acaba que ele não vê só a parte de rim, próstata, bexiga, pênis, testículo, como é mais a área do urologista. A gente acaba fazendo uma consulta geral, vendo o paciente como um todo, porque nós entendemos que esses homens muitas vezes não vão para outros médicos e a gente tem a capacidade de diagnosticar algumas doenças como médicos gerais no consultório e talvez encaminhá-los para um tratamento especializado. Certo. E a gente falando muito sobre homem, mas mulher também pode ir ao urologista e às vezes a gente não se atenta a isso. Em que momento a mulher pode procurar um urologista? Isso é muito importante, que até hoje no consultório muitas mulheres vão, ou até homens, e dizem assim, vê o consultório lotado de mulheres e dizem, eu pensei que aqui era médico só de homem. Ou a mulher diz assim, eu vi várias mulheres, eu vim toda sem jeito para cá pensando que só ia ter homem, mas tinha várias mulheres. Sim, porque nós urologistas tratamos coisas que são bem comuns na vida das mulheres. Aquela infecção urinária de repetição que a mulher tem 2, 3 vezes no ano, somos nós quem tratamos. Cálculos renais, que as mulheres também têm cálculos renais, somos nós quem tratamos. As mulheres que apresentam câncer de rim ou de bexiga, também somos nós quem tratamos. Então, existe sim uma série de problemas, inclusive, sabe aquela mulher, aquela senhora muitas vezes mais velha que já teve alguns filhos, que quando vai pegar um peso, acaba que ela não consegue segurar o xixi e perde o xixi. É o urologista também quem trata esse tipo de problema. Maravilha. E aí, sobre a questão do homem, o câncer de testículo, só dá em homens mais velhos ou homens mais jovens podem ter também? Pelo contrário, ele é mais comum, bem mais comum em homens mais jovens, principalmente entre os 20 e 30 anos. Então, o testículo, por ser externo, é muito fácil de examinar. Então, o homem mesmo, ele pode palpar, pegar, examinar ali durante o banho, e se ele notar algum caroço, aumento de volume, ele deve sim procurar o urologista. O câncer de testículo tem uma particularidade, assim, algo especial. A maioria dos cânceres, eles não são urgências. A gente consegue diagnosticar e se planejar para marcar uma cirurgia depois. O câncer de testículo, ele deve ser operado quanto antes. Então, é muito comum que quando eu faço um diagnóstico, por exemplo, essa semana, hoje de um câncer de testículo, semana que vem, sem dúvida, essa pessoa vai ser operada para ter o seu problema resolvido. Isso aí é importante, assim como a mulher. No exame do toque de mama, o homem aprender a se tocar, a se conhecer para uma possível prevenção, não é? Com certeza, com certeza. Então, tem uma frase muito interessante que diz assim, se você não cuidar do seu corpo, onde mais você poderá morar? Não é isso? Então, o seu corpo é o seu lar, você deve conhecer ele melhor do que qualquer pessoa. Esse tipo de câncer pode ser genético ou é exclusivamente genético ou pode ser desenvolvido por algum outro tipo de situação? Na maioria das vezes ele não tem nenhuma relação genética, o câncer que surge por ele mesmo, vamos dizer assim, e não tem relação com história familiar. E aí sobre a questão da alimentação, diretamente relacionada ao câncer, é comprovado cientificamente que ajuda na prevenção mesmo, né? Sem dúvida. Então, vários tipos de câncer a gente já sabe que tem relação com hábitos, sejam de alimentação ou hábitos de vida. Então, por exemplo, a alimentação rica em gorduras, como bebidas alcoólicas, já sabe que ela tem uma relação maior, por exemplo, com câncer de próstata. Em compensação,
alguns alimentos, já tem pesquisas mostrando que alimentos como ricos em caroteno é aquela cor vermelha que tem no tomate, por exemplo, eles podem prevenir, ajudar na prevenção de câncer de próstata. Já no caso da bexiga, que também é parte do câncer que o urologista trata, hábitos de vida como o cigarro, ele aumenta em 3 a 5 vezes a chance de ter câncer de bexiga. Então, pessoas que fumam, fiquem muito atentas, é muito mais comum o câncer de bexiga em quem fuma. Eu vi uma pergunta aqui na internet muito interessante e eu queria fazer para o senhor a diferença entre hipogonadismo e andropausa. É um termo assim meio complexo, né? Sim. Mas que às vezes é importante a gente levar para quem está em casa, porque às vezes você está lendo e vê... Vê esses termos. Então, é o seguinte, pessoal, esse nome estranho chamado hipogonadismo quer dizer que existe uma doença onde o testículo está funcionando menos do que o normal e, por isso, a pessoa está produzindo menos testosterona. Já o termo andropausa, ele é como se fosse, vamos dizer assim, a menopausa do homem. A mulher não tem a menopausa, aquele período no qual ela para de menstruar e com isso tem uma queda de hormônios e tudo que vem com essa queda de hormônios, no homem também. Após os 40, 45 anos, existe uma queda mais acentuada da testosterona que ela vai caindo ano a ano. Isso acontece com todos os homens? Não, de maneira nenhuma. Mas com alguns homens acontece e traz sintomas, como a gente já falou anteriormente. E para esses homens, andropausa, aí sim, se houver necessidade, nós poderemos fazer uma reposição de testosterona. Entendi. Então, quando o homem agora ouvir falar, quando a mulher falar, estou entrando na menopausa, ele vai lembrar que ele também vai ter algo muito parecido na vida, né? Sem dúvida. A questão da andropausa. E sobre a questão dos alimentos. Tem alimentos que previnem certas coisas, certas doenças, mas pode ter alimentos que podem provocar certas coisas, como, por exemplo, a infecção urinária? Ou isso é um mito? A infecção urinária, ela não tem muita relação com a presença de infecção, com o surgimento da infecção. Porque, na verdade, a infecção ela é causada por uma bactéria, né? Existem alimentos que ajudam até, no caso das mulheres principalmente, a proteger mais a bexiga das infecções. É um exemplo de uma fruta que tem nos Estados Unidos, chama cranberry, mas que existem extratos dessa fruta aqui no Brasil, é possível comprar em farmácias, e ela cria, vamos dizer, uma camada protetora que ajuda a bexiga a se proteger um pouco. Eu lembro que uma vez eu estava viajando, o senhor falou, agora eu lembrei, que realmente aconteceu isso comigo. Eu estava viajando, tive uma infecção urinária. Aí a gente tem mania de quê? Porque lá fora, quando você está fora do Brasil, é algo mais complexo de se procurar um médico. Então eu fui procurar remédios naturais para infecção urinária. E aí eu vi que o suco de cranberry, né? Isso. Ajudava, porque realmente quem está com infecção urinária não é nada confortável, é completamente desconfortável. E esse suco, quando eu tomava, esse chá, não lembro como era, dava realmente uma sensação de alívio. Apesar dele não poder, eu vejo algumas pessoas que têm esse conhecimento, que chegam no consultório tratando com esse suco apenas. Então, é bem importante nós deixarmos claro que esse suco, ele não trata a infecção urinária, mas ele ajuda tanto no alívio dos sintomas, como foi no seu caso, como ajuda também que a gente evite recorrência em pessoas que têm isso de repetição. Sim. Uma coisa muito interessante, você no começo do bloco falou para os pacientes que têm o plano de saúde Unimed, que eles podem ter consulta pelo telefone. Sim. E aí eu lembrei de uma coisa, homens que tiveram Covid, né? Eles têm tido, eu tenho recebido muitos homens que tiveram Covid com sintomas de diminuição da libido, diminuição da ereção também. Isso é muito interessante. Então, caso você seja homem, tenha tido Covid e se deparou com isso, então aqui é um serviço de utilidade pública. Exato. Isso é algo transitório, tem sido transitório na maioria das vezes. A maioria dos meus pacientes, eles têm melhorado por conta própria ao longo de 3 semanas aproximadamente, 2 a 3 semanas. E fica aí o nosso recado, também ajudando os pacientes que foram acometidos pelo Covid-19. Espero que vocês estejam muito bem. E espero que isso tudo passe logo. Doutor Rafael, muito obrigada por sua participação aqui hoje. É sempre muito enriquecedor lhe receber aqui, trazer essas informações para deixar quem está em casa aí com a saúde mais em dia. Um prazer para mim estar aqui. Mais uma vez, parabenizo a TV Arapuã por esse espaço voltado para a saúde de quem está em casa e abrir esse consultório aqui para todo o estado e a gente poder ajudar mais e mais pessoas. Muito obrigado. É isso aí. E a você de casa,
O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua companhia e sua participação sempre. Lembrando que sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado e todos os domingos ao meio-dia temos a nossa reprise. Até mais. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.